Vamos lá, candidata Aline, fale para mim uma coisa. Questão 23/97. Assinale a alternativa que aponta um tipo de ato ou espécie normativa que, como regra, ele é passível de controle abstrato de constitucionalidade. Abstrato é aquele que eu falei que o STF, em regra, faz, e o TJ também pode fazer, desde que em face lá da Constituição, né? Desde que seja norma de produção obrigatória. Então, quais são as normas que podem ser passíveis de controle abstrato? Decreto, regimento interno, norma constitucional originária, não. Súmula vinculante, também acho que não. Resolução que autoriza processo contra o presidente. Regimento interno, decreto. Vamos ver, decreto. Isso aqui é decreto? Letra A, errei. Regimento interno. Por que é decreto não? Oh, meu Deus, ó. Controle concentrado. Cabe a DI, em face de lei ou ato normativo federal ou estadual. Emenda constitucional, leis complementares ordinárias, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo na função típica, decreto legislativo na função típica, resolução do tribunal, resoluções, quando tratem de matéria constitucional, CNMP, CNJ, regimento interno, resolução TSE, leis formais. O que é isso, gente? Agora. Oi. Regimento interno de tribunal estadual pode ser objeto de ADI. Regimento interno. Por que a B não? Vamos ver, essa aqui tá mais simples. Súmula vinculante tem regulamento próprio de revogação, edição e retificação. Decreto autônomo. Este sim pode ser objeto de ADI, o autônomo. Haja vista inovar no ordenamento jurídico. Decreto regular, apenas regular não pode. Decreto autônomo pode. Decreto apenas regular não pode, pois tem caráter normativo. Decreto autônomo pode, decreto regulamentar não pode. Decreto autônomo pode, decreto regulamentar não pode, pois tem caráter apenas normativo. Olha só. Decreto autônomo pode, decreto regulamentar não pode. Olha que pegadinha boa. Normas originárias têm caráter de absoluta constitucionalidade. Assim, diferente das emendas, estas podem ser objeto de ADI. A emenda pode, norma originária não pode. Regimento dos tribunais judiciários são considerados norma primária equiparada à lei ordinária, então pode. Na mesma situação, encontra-se a resolução do MP, CNMP e Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos voltar. Regimento interno dos tribunais? Pode. Decreto regulamentar? Não. Só o decreto autônomo que sim. É isso. Súmula vinculante? Não. Tem regulamento próprio. Normas constitucionais originárias? Também não. Resolução que autoriza? Cadê a resolução? Resoluções dos tribunais. Agora, resolução que autoriza a norma contra o presidente. Não temos nada que estar falando. Aqui, ó. Resolução que autoriza o processo do presidente. A resolução que autoriza o processo contra o presidente, prevista no artigo 151, não está revestida de abstração e generalidade. O que não autoriza, o que impede o seu controle. Então, regimento interno do tribunal pode, decreto regulamentar não autônomo. Cuidado, o STF excepcionalmente tem admitido o controle de constitucionalidade na hipótese de decreto autônomo, que não se presta a regulamentar lei, mas inovar. Então, decreto regulamentar autônomo, sim. Decreto regulamentar não autônomo, não. Súmula vinculante, não. Tendo em vista a súmula não ser marcada pela generalidade e abstração, não se pode aceitar técnica de controle de constitucionalidade de súmula, mesmo no caso de súmula vinculante, porque existe um procedimento de revisão
Norma constitucional originária. As normas constitucionais originárias, fruto do trabalho do poder constituinte originário, sempre serão constitucionais, não podendo falar em controle de constitucionalidade. O princípio da unidade hierárquica normativa de caráter rígido da Constituição brasileira não se admite controle concentrado ou difuso de constitucionalidade de normas produzidas pelo poder constituinte originário. E letra E, resolução que autoriza processo contra o presidente. Letra E, resolução que autoriza processo contra o presidente. Resolução que autoriza processo contra o presidente. A resolução que autoriza o processo contra o presidente está no artigo 51, inciso 1, não está revestida de abstenção nem generalidade, o que impede o seu controle pela DI. Olha